Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus de poder e glória, Tu que és santo e entronizado, e que tem todo o poder e toda a majestade, toda a magnitude, Senhor, está diante da Tua face. Tu és o Altíssimo, Tu és o Excelso, Tu és o soberano Deus. Senhor, aqui estou eu, aqui está a Tua palavra e aqui está a Tua igreja. E eu quero te pedir, Senhor, fala conosco. Espírito Santo, tome lugar neste ambiente hoje, o primeiro lugar, o lugar de prioridade em nosso meio e, sobretudo, Pai, nos nossos corações, através do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te peço que todas as vendas sejam agora lançadas por terra, que todo espírito de incredulidade, que tudo aquilo, Senhor, que não parte do Teu Espírito, Senhor, seja agora banido, seja agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendido, em nome de Jesus. E que o Senhor tenha total liberdade. Que o Senhor faça aqui nesta noite, neste lugar, nas nossas vidas, neste ambiente de adoração e de celebração ao Teu nome, tudo que lhe apraz. E sobretudo, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito. Senhor, e nos possua em uma experiência, Pai, que nós nunca tivemos. Nos arrebate ao Teu coração, nos abra a visão e o entendimento espiritual, para que possamos enxergar o Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo, Senhor, Pai, e acima de todas as coisas. Nós nos prostramos diante do Senhor e rendemos honra, glória e louvor que lhes são devidos por tudo que o Senhor é. E queremos celebrar o Teu nome nessa noite e adorar e nos prostrarmos diante de Ti nessa noite, assim como os Teus santos anjos te adoram, te celebram e se prostram diante de Ti. Te agradeço, Senhor. Guarde tudo que é meu, tudo que leva o meu nome e o meu sobrenome, seja agora escoltado, guardado, escondido no Teu sangue, Jesus, e na Tua pessoa, em nome de Jesus. Toma minha casa, toma minha descendência, toma tudo que é meu, diante da Tua face, para o Senhor, para Te pertencerem em toda a totalidade e integralidade da existência física e espiritual deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridas, essa palavra sempre falou muito comigo. A história de Jó sempre falou muito comigo. E quando eu vim para cá, eu não tinha preparado uma mensagem. Eu falei, Senhor, eu estou esperando o Senhor me mostrar qual é a palavra que o Senhor tem para esta noite, o primeiro dia em que a pastora Karen falou que era um dia, a noite do testemunho. E muitas pessoas já ouviram muitos testemunhos impactantes, até mesmo porque na internet tem muito, né? O meu testemunho, eu já tinha ministrado ele em algumas ocasiões, e na minha igreja também. E eu congrego na Catedral da Família, sede lá em Goiânia, e eu ministrei o meu testemunho lá na minha igreja, e há mais ou menos, nós estamos em outubro, quando foi no meio do ano, ou mais ou menos em agosto, derrubaram o nosso site, o nosso canal, melhor dizendo, no YouTube. E aí com isso, todos os testemunhos e todas as ministrações, tanto minhas como de outras mulheres, de outros servos de Deus e servas do Senhor, também ficaram impossibilitados de terem suas visualizações. Mas a minha igreja conseguiu resgatar o canal e aos poucos está sendo restabelecido ou resgatado os vídeos, as ministrações, porque as ministrações da minha igreja são todas gravadas. Então aí eles estão resgatando aos poucos. E muitas pessoas conhecem o meu testemunho, mas nem todas conhecem, né? E hoje nós estamos aqui para compartilharmos um pouco. Eu sei que todas ficam, né, assim, curiosas, né, que testemunho, né? Qual será o testemunho dessa vez, né? Tenho certeza que já passou muitas mulheres aqui que tiveram experiências muito profundas com o Senhor, que tiveram as suas experiências pessoais com Deus. E eu quero dizer para você, o meu testemunho ele não é melhor do que o testemunho de ninguém. Eu não tenho uma vida melhor do que a vida de ninguém que está aqui nesta noite. O que eu tenho é uma experiência fortíssima com Deus. E assim como o meu testemunho é um testemunho muito forte, Deus também reservou coisas muito fortes para mim. E Deus me fez uma mulher não forte na presença de Deus, mas
mas fortalecida pela presença dele. E então tudo em mim é muito intenso. Desde o meu nascimento, tudo foi muito intenso. Então tudo na minha vida é muito intenso. Né? Então não se assuste. Não sei qual que é assim a dinâmica de vocês de culto, mas não se assuste. Hoje nós estamos, o céu nos liberou para estarmos entrando numa dimensão muito profunda com o Senhor. Amém. Amém? Amém. E por isso nós lemos esta palavra do capítulo 42 de Jó, como subtítulo: Jó é restaurado. Mas antes de Jó ser restaurado, acontece algo na vida desse homem. Nós sabemos que Jó, todos aqui, a maioria, conhecem a narrativa bíblica referente à história de Jó. E a história dele fala muito comigo, porque ele era um homem que o próprio Deus estava testemunhando dele. A minha Bíblia, a sua Bíblia, vai dizer que no capítulo de número 1 e posteriormente no capítulo de número 2, o próprio Deus dá testemunho da pessoa de Jó, do caráter de Jó, da integridade de Jó, da moral de Jó, não só o caráter espiritual, mas também o caráter moral de Jó. E então, chega diante, a Bíblia diz aqui no capítulo 1, verso 6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Quem? Quem mesmo? Satanás. Quem? Satanás. Então, Satanás, ele se apresenta. Pelo ponto que nós precisamos entender. Satanás, mesmo ele tendo sido expulso do lugar santíssimo de Deus, mas ele se apresenta. Estão me ouvindo bem? Mas melhorou muito. E a narrativa bíblica vai dizer que no verso 7, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de olhar a terra e passar. Aí disse o Senhor no verso 8, disse a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ti, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desvia-se do mal. Em outras versões, e desviando-se do mal. Temente a Deus e desviando-se do mal. Nós temos reinos. O primeiro reino é o reino de Deus, sim ou não? Sim. O segundo reino, a Bíblia diz em Daniel, que é o reino dos homens. E o terceiro reino é o reino das trevas. Entenderam? Então, o primeiro reino é o reino de Deus, do céu. O segundo reino é o reino dos homens. O terceiro reino é o reino das trevas, de Satanás, de Lúcifer e seus demônios, lá para onde ele foi lançado, quando ele foi expulso da face do Senhor. Aprendam comigo um negócio, na verdade comigo não, com a própria palavra do Senhor. Satanás, quando ele foi expulso da presença de Deus, ou seja, quando ele foi expulso do céu, e que o Senhor lançou ao abismo, lançou do céu, e ele foi lançado ao abismo juntamente com a terça parte dos anjos caídos, que caíram junto com ele, que se rebelaram contra o Senhor. Satanás, a única intenção dele foi de fazer com que a coroa da criação, ou seja, nós, desde Adão e Eva, se transformassem, se tornassem o mesmo que ele se tornou, um rebelado contra Deus, uma pessoa que não reconhece Deus e que ainda quer usurpar o nome de Deus, a pessoa de Deus e tudo aquilo que diz respeito a Deus. E com isso, tudo que ele tenta é lançar acusação. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz, no Novo Testamento, que ele se apresenta 24 horas para lançar as suas acusações contra nós. Mas nós temos um advogado, nós temos um que nos justifica, que é Cristo, aquele que o esmagou, aquele que o destruiu, aquele que o derrotou para um tempo, não, por um tempo apenas também não, mas
aleluia, para sermos suas testemunhas e para testificarmos aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e também tudo aquilo que Ele fez, fará e está fazendo nas nossas vidas. Porque a nossa vida precisa ser de fato, de verdade, testemunhas de Deus. Testemunhas do quê? Do poder, da misericórdia, do amor, do alcance, da salvação, da transformação, da libertação, da santificação, do poder de Deus, da atuação e operosidade do Espírito Santo. Nós não podemos invalidar isso, porque tudo que Satanás ele quer é invalidar o poder de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, aleluia, a perfeição de Deus nas nossas vidas. Tudo que Satanás ele quer é manchar a imagem de Deus nas nossas vidas e também manchar a nossa imagem diante do eterno Deus. Foi isso que ele fez aqui. É interessante porque não foi o diabo que falou para o Senhor sobre Jó. Foi Deus, o próprio Deus, o Altíssimo, aquele que está no trono dos céus e que o salmista Davi fala que nem mesmo os céus o pode poder. O próprio Deus sabia da integridade de Jó, sabia da fidelidade de Jó, sabia do coração de Jó, sabia da vida de Jó, sabia da essência de Jó. Mas o próprio Deus dava testemunho dele. Só que quando Deus ele dá testemunho de Jó, aí Satanás ele chega e coloca as suas acusações. Mas também pudera. É claro que é fácil servir o Senhor desse jeito. O Senhor encheu ele de bens, o Senhor encheu ele de filhos, o Senhor fez o nome dele o nome mais ilustre de todo o Oriente Médio, no tempo antigo, no mundo antigo. E é claro que ele só tem a te servir mesmo. Na verdade, ele é obrigado a te servir. Por quê? Porque o Senhor encheu, o Senhor fartou ele de bens. Então ele fala: deixa eu tocar no que ele tem, vamos ver se ele permanece. Isso daí que o Senhor está falando que ele é. Tudo isso daí, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ok, Deus liberta. Vai, toque tudo que é dele. Tudo tocou. Aí primeiro ele tocou no gado, nas ovelhas, nos cabelos, em toda a parte financeira. Sim ou não? Cada hora que chegava esse hora que a gente fala na Bíblia, hora, ele pode durar muito tempo durante. Então, às vezes, na palavra do Senhor fala o quê? Que mal um servo de Jó estava dando notícia de tudo aquilo que tinha acontecido e chegava outro, não é assim? Mas pode ter espaço de tempo, isso não significa que está na ordem cronológica. Está na ordem cronológica de fatos, de acontecimentos, mas não de tempo. Ou seja, não é tão rápido assim. É tipo, aconteceu agora, antes de um sair, já chegou outro dando a notícia. E então, por fim, tocou nos filhos. Só que, no capítulo 2, a palavra do Senhor diz: e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? A mesma pergunta do capítulo 1. E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, de novo: observaste o que serve. Observar aqui não é simplesmente ver, se passar o olho, meu filho. É observar. É ver o que está fazendo. É ver o que está acontecendo. É ver o que está acontecendo. Observar, quando você observa, é algo mais detalhado, sim ou não? Passar os olhos é uma coisa, você observar é diferente. E aí, ele fala assim: observei. E observei muito bem. Aí, você não falou que, parafraseando aqui no gênero, você não falou que se eu permitisse você tocar em tudo que era dele, ele ia blasfemar contra mim? Blasfemou, mas vai agora. Carne por carne, dente por dente, pele por pele. Vamos lá. Porque o homem dá tudo que tem pela sua pele, pela sua saúde, pela sua carne. Deus o entregou. A minha Bíblia diz que Deus o entregou. Pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Então, a minha Bíblia e a sua Bíblia vai falar o seguinte: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. O que eu vejo de mais maravilhoso no Senhor é que não há nada que Deus não coloque um limite. Em tudo o Senhor coloca um limite. Aprenda isso. Que para você Deus vai colocar um limite.
Assim como Ele coloca limite nas águas do mar, nas ondas do mar, Ele coloca limite em tudo. E Ele também coloca limite em Satanás. Satanás, ele só age no mundo porque o Senhor permite ele agir no mundo. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para discernir o reino espiritual. Mas também precisamos rogar ao Pai que nos dê visão aberta desse reino, para que nós possamos entender o que é que está acontecendo no reino espiritual. A grande verdade é que, sem conhecer a Cristo, nós não temos essa dimensão da atuação do inimigo. Nós não conseguimos discernir. Por quê? Porque o nosso entendimento ainda está vedado. O nosso entendimento, a nossa capacidade humana não consegue enxergar que há uma atuação por detrás, que há algo que, por mais que Deus ele permita, e aí nós entramos em um contraponto também com a questão da vontade permissiva de Deus e da vontade soberana de Deus. A vontade permissiva de Deus é aquela que às vezes a gente insiste com o Senhor, Senhor, mas o Senhor permite. Gostei tanto daquele rapaz. Jesus, se o Senhor permitir. Jesus, eu queria tanto fazer isso. Se o Senhor permitir, para com esse negócio de querer apenas a vontade permissiva de Deus. Porque Deus pode até permitir, mas não é a vontade soberana. E o que precisa imperar nas nossas vidas não é a vontade permissiva de Deus, mas sim a vontade soberana. Quem entende isso? Amém. E eu estou aqui por uma vontade soberana da terra. Deus decidiu que eu estivesse aqui. Diga aí para a sua irmã do seu lado: glorifique a Deus porque você está viva. Glorifique a Deus porque você está viva. E está viva para glorificá-lo. Aleluia. Eu fiz essa introdução para que nós viéssemos a ter uma clareza daquilo que eu vou contar aqui. Então vocês entenderam que por vezes o inimigo ele pede sim a permissão de Deus, ele chega com os seus ardis, com as suas acusações, porque o nome de Satanás é acusador. E ele vai chegar diante de Deus, porque tudo que ele quer é nos acusar diante do Pai. Tudo que ele quer é invalidar a nossa crença, a nossa fé, o nosso testemunho. Tudo que ele quer é invalidar a nossa intimidade com ele. Tudo que ele quer é manchar o nome de Cristo em nós e nos fazer pensar que Deus nunca se importou conosco, que Deus não se importa com a nossa dor, que Deus ele não se importa com as nossas perdas, que Deus ele não se importa com as nossas tragédias e com os caos que nós enfrentamos. Deus ele não sente como nós sentimos, porque ele é Deus.
idade que ele, mais velho um pouquinho, alguns meses do que ele. Mas os dois saíram de Jataí e foram para Brasília. Naquela época, eu tenho 52 anos. Então, antes de mim vieram mais 2 irmãos, mais 2 filhos. Eu sou a caçula do primeiro casamento do meu pai. Então, eles saíram de Jataí, aqui, né? E eles foram para Brasília, naquela época em que Brasília estava sendo construída e se tornou o sonho de muitos brasileiros. Crescer junto com a capital federal do Brasil. E vai meu pai e a minha mãe se casaram e foram para Brasília. E lá eles tiveram a minha irmã, e posteriormente meu irmão, e posteriormente eu. E a minha mãe, ela foi adotada por uma família aqui em Jataí. Muito pouco se sabe da família biológica da minha mãe, apenas alguns detalhes. Como foi que ela chegou até essa minha família adotiva? Adotiva da minha mãe, né? E então ela cresceu dentro de um ambiente que aparentemente era bem estruturado. Mas quando a gente vai fazendo um estudo, e a gente vai conhecendo tudo, e a gente vai examinando tudo com os olhos do Espírito Santo e com o entendimento que a gente tem, a gente vai vendo que não tinha tanta estrutura assim, principalmente dentro do contexto espiritual. E naquela época se fazia muito isso, adotar crianças, fazer muita obra de caridade, e a caridade era o que regia a sociedade na época, tanto das indulgências na questão da Igreja Católica, como também de outras religiões. E então a minha mãe ela foi adotada por essa família. A princípio ela foi muito bem criada, muito bem querida, amada, etc, etc. E então, quando eles mudaram para Brasília, eles foram começar a vida do zero. Chegaram praticamente somente com as mãos no corpo. Só que lá em Brasília já tinha uma irmã do meu avô, que era tia do meu pai, né? E ela já estava vivendo lá, construindo a vida dela lá, e que foi um suporte para o meu pai. Então a tia Isabel morava numa rua, e o papai sempre morava uma ou duas ruas abaixo da casa dela, sempre muito próximo. Justamente pela questão familiar mesmo, para ele não se sentir tão só, né? E os meus primos, filhos dessa minha tia-avó, eram quase todos da mesma faixa etária que o papai, os mais velhos. E então estava tudo certo, ele estava em casa, se sentia em casa. E o tempo passou, meu pai trabalhava muito. Se tem uma coisa que meu pai pode ter tido muitos defeitos, mas se tinha uma coisa que meu pai nunca foi um homem que não trabalhasse. Eu não me lembro do meu pai se não fosse ele trabalhando. Desde quando eu me entendo por gente. E todas as memórias que eu tenho dele, ele sempre trabalhava muito. Ele trabalhava demais. Justamente para poder construir a sua família. E aí com isso, para quem chega nessa barulha do corpo praticamente, né? O negócio não é fácil. Então, a minha mãe também trabalhava, ela trabalhava como técnica de enfermagem no Hospital de Base de Brasília. E o papai tinha conseguido, naquela época, assim que ele chegou, a trabalhar numa gráfica do Senado, em Brasília. E aí veio a minha primeira irmã, e posteriormente veio meu irmão. Com alguns dias de nascido, com 1 mês e 27 dias de nascido, meu irmão morre. Eu tenho a certidão de óbito de todos eles, eu tenho jornal, eu tenho tudo. Eu só não gosto de trazer, só não gosto de expor. Até mesmo porque o livro vai chegar no ano que vem, e aí a gente divulga, a pastora também divulga, e vocês ficam conhecendo os detalhes, que hoje não dá para dar todos os detalhes. E então, o meu irmão, que nasceu perfeitinho, nasceu saudável, lindo, ele simplesmente morre com 1 mês e 27 dias de nascido. E aí isso abalou a família, abalou meu pai, mas o meu pai trabalhava também, ele passava muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Vai pegando aí, porque Deus está falando. E aí nasceu eu, aí com isso a minha irmã mais velha já estava crescidinha, já estava maiorzinha, e aí com isso eu nasci. E quando eu estava com 9 meses de nascida, a minha mãe tentou contra a minha vida. E ela me deixou em estado semi-morta, conforme eu estou falando aqui porque o jornal relata. E ela me deixou em estado extremamente delicado. E tudo aquilo que eu vou passar aqui hoje foram informações que estão tanto no jornal,
que saiu no jornal, como também os relatos do meu pai, do meu próprio pai, da minha avó paterna e da tia Isabel, que foi testemunha ocular de tudo que aconteceu. Ela e os filhos dela. E, assim, a minha mãe, ela tinha alguns comportamentos meio que possessivos, meio que muito ciumentos. Ela era uma mulher bonita, mas meu pai era muito mais. E ela tinha um problema de lidar com isso. Porque assim, a beleza que eu estou falando não é a beleza física somente. Eu estou falando da beleza da voz, da fala, do sorriso, da espontaneidade, da voluntariedade, da alegria, do brilho no olhar. Né? Então meu pai era um homem que, em todo lugar que ele chegava, as pessoas gostavam muito dele. E isso a deixava muito incomodada. E o papai era muito brincalhão. Então ele brincava com todo mundo, ele brincava. E isso a incomodava, não a deixava confortável. E ela sempre com esses sentimentos de ciúme, um ciúme excessivo. E que aquilo começou a acender alguns alarmes, tanto na minha avó paterna, como na tia Isabel, como nas meninas dela, minhas primas, que eram muito jovens, adolescentes, mas que gostavam demais de estarem todos juntos, porque eles tinham entre si como irmãos. E então, quando eu estava com 9 meses, a minha mãe, ela me espancou muito, ela me bateu muito. Quem tem neném aqui de 9 meses? Tem alguém aqui que tem uma criancinha, um bebê de 9 meses, neto, filho, primo, parente, aderente? Alguma coisa aqui, até 9 meses. Então, e aí, então é desse tamanhozinho aí. Você sabe mais ou menos o tamanho que tá, uma criancinha de 9 meses. Começando a querer engatinhar, ficar sentadinho, querer fazer só, eu estava nessa fase. E então, a minha mãe, ela me bateu muito, a ponto de me deixar sem bota, amarrada, dentro carrinho, amarrada dentro do carrinho, e ela abriu, naquela época em Brasília, as casas eram de madeira, a maioria das casas não era alvenaria. Então ela abriu o botijão de gás, os registros de gás, e ateou fogo em algumas peças de roupa que estavam lá dentro, e deixou o gás vazando tudo. Tanto é que eu tenho pavor a cheiro de gás. Eu sinto o cheiro de gás onde não existe. Mas se eu sentir, você pode ir atrás que está vazando. No meu condomínio, eu moro no 5º andar. No meu condomínio, tem vezes que eu sinto o cheiro do gás lá, daqueles tantos, daquelas tubulações de gás que está no subsolo. Você tem que saber que eu sinto lá em casa. E eu falo, e tem gente que não deu atenção. Quando for dar atenção, tem que ficar dentro disso. Então, o meu pai, ele não ficava muito tempo em casa, trabalhava muito ausente de tudo. E chegava em casa morto, cansado, queria comer, dormir, pronto, demorava um tiquinho, pronto, estava demais, ficava dele, demorava a sair. Porque ele fica vivendo, né? A pessoa trabalhar tanto. Então, qual tempo que fica aqui, eu fiz as contas, gente. Eu nasci em 1971. A minha irmã nasceu em 69. Então, o Yuri nasceu em 69. A Yara nasceu em 68 a 67. Ou seja, tudo muito próximo. Ao todo, meu pai, ele ficou 6 anos casado com a minha mãe, melhor dizendo. Ele casou aos 21 anos, ela também tinha 21 anos, e quando a minha mãe faleceu, ela tinha 27 anos. Então, entendeu agora por que eu estou falando? Era rapidinho. Agora eu vou fazer mal. Estou cansado, estou morto, mas está vendo. Entendeu? E aí, foi nascendo a cidade menina. Nasceu a primeira Yara, veio Yuri, com um mês e 27 dias de nascido, acontece o óbito dele, inesperado, mas tinha causa. E a causa foi distrofia alimentar. Ele morreu por inanição alimentar. Na certidão jovem está escrito, ou seja, ele morreu de fome. Ela não dava comida para ele, não dava alimentação para ele. Ela deixou ele morrer de fome. Quando meu pai chegava em casa, ele só estava dormindo, a criança. E quando ele chorava, eu já estava aquele chorinho fraquinho. Isso meu pai me contou. Aquele chorinho fraquinho. E eu, mesmo quando o papai me contou, quando eu soube de toda a verdade,
essa deu nó. Eu com 12 anos de idade. Veio tudo que eu nunca soube. E que eu só ouvia o sussurro. E às vezes ouvia da minha madrasta palavras muito pesadas. Então, o meu próprio pai falava que quando ele chegava em casa, meu irmão chorava muito fraquinho. Nossa, ele tá chorando fraquinho demais. Não é assim mesmo. E você sabe, homem, quando ele não preocupa com esses, homem não preocupa com esses detalhes. Ele percebe, ele acha estranho, ele não vai atrás. Isso é um grande erro. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Tudo fala. Nosso corpo fala. A nossa postura fala. O ar fala. Os indícios falam. Tudo fala. Não existe nada debaixo do céu ou em cima da terra que não tenha duas coisas: um tempo, um propósito e que não fale. Tudo fala. Botar em silêncio nessa palavra. E então, acontece essa situação com meu irmão. Aí minha mãe engravidou de mim, eu nasci, aconteceu essa situação. Fiquei internada. Quando eu saí do hospital, quem cuidava de mim era a tia Isabel. Durante o dia, eu ficava aos cuidados, sob os cuidados da tia Isabel. E à noite, meu pai me pegava. E a minha mãe tinha intentado contra a minha vida. E ela evadiu, ela foi embora. Ninguém achava o paradeiro dela. E aí ela ficou algum tempo fora. E como ela não conseguiu encontrar guarida com os colegas de trabalho dela e nem ninguém, ela resolveu aparecer. Só que nesse meio tempo, quem cuidava de mim era a tia Isabel e as meninas dela, minhas primas. E então, e o papai chegava mesmo morto de cansaço. Ele jantava na tia Isabel e me levava para ele dormir comigo. E isso até o retorno da minha mãe. Isso foi a minha tia que me contou e o meu próprio pai. Para analisar o que se passa na cabeça de um homem no início da construção da sua vida, ao lado da mulher que ama, e em tão pouco tempo está acontecendo tudo isso. Enfim, quando a minha mãe voltou, o meu pai pergunta para ela. Ele estava em casa, estava comigo, e ela chega, e então meu pai pergunta para ela: sentiu saudade da sua filha? Quando meu pai fez essa pergunta para ela assustou. Ele falou assim: a Denise não está morta. Você achou que ela ia morrer, mas ela não está morta. Ela está viva. Está muito bem. E então minha mãe entra com todo aquele sentimento de auto-vitimismo, de não saber o que estava acontecendo com ela. Enfim, gente, eu não estou aqui para falar mal da minha mãe, tá? Eu não aceitei que ninguém fale, muito menos eu. Ela era uma pessoa doente. Ela precisava de ajuda. Ela tinha que pedir ajuda. Só que em 1971, 72, qualquer pessoa que se declarava com algum problema mental, ela era colocada dentro de manicômio, se ela nunca mais saía. Não é como nós temos hoje clínicas. Os tratamentos eram à base de choque. Os tratamentos eram terríveis. Não é como hoje nós temos. E até mesmo hoje, os sanatórios, os hospitais psiquiátricos, eles são terríveis. É uma realidade muito difícil de você lidar. E a grande questão é que ela era resistente, ela não aceitava o tratamento. Ela não aceitava a ajuda psicológica, psiquiátrica. Ela não aceitava a ajuda de um profissional. Então, ela conversa com meu pai, os dois choram muito, se perdoam, meu pai perdoa ela e tal, isso aqui. E tenta acolhê-la, recebê-la de volta e acolhê-la, mas com a intenção de que ela aceitasse o tratamento. De que ela aceitasse ser dedicada, ser tratada, enfim. Essa era a esperança. Só que o tempo passou. E quando os meus avós paternos, e a tia Vera é irmã do meu pai, quando os meus avós paternos souberam o retorno da minha mãe, a minha avó ficou muito preocupada. Então, o meu pai veio para o interior, para a fazenda, nessa época meus avós moravam na fazenda, com a Yara, minha irmã mais velha, e comigo, bebê, ainda. E então, a minha avó insiste muito para o meu pai e a minha mãe deixarem nós duas com ela, a minha avó. Só que a minha mãe não aceita poder deixar a Yara. Com muito custo ela deixou a mim. Deixou porque permitiu que eu ficasse. Né? E a Yara voltou com eles para Brasília. E a minha avó ficou despreocupada, de uma certa forma, porque minha mãe amava a Yara. Ou seja, a minha avó pensou, e no pensamento não só da minha avó, mas também de outras pessoas da família, era tipo, não,
A Dalva não vai fazer nada com a Yara, porque ela ama a Yara. Tudo para ela é a Yara. Só que não foi isso que aconteceu. E a Yara ficava durante o dia lá na Tia Isabel. Depois ela já estava na iniciação escolar. Ela já tinha começado o primeiro aninho dela da iniciação escolar. E então ela saía da escola e ficava o restante do dia lá até o horário da minha mãe chegar, ou então meu pai chegar para buscar. E no feriado de Corpus Christi de 1973, nisso eu já estava grandinha e continuei a morar na fazenda junto com a minha avó e meu avô e a tia Vera. Que na época eu tinha uns 16, ela era novinha, gente, uma bonequinha. E a tia Vera, é ela que me ensinou a andar. Eu chamava ela de mãe. Eu aprendi a falar mãe porque ela me ensinou a falar mamãe, mãe. Então assim, eu recebi toda a proteção, todo o cuidado, todo o zelo. E nisso estava a mão de Deus. Às vezes Deus ele não impede que o mal aconteça. Mas o mal só vai até onde Deus permite. O mal alcançou meu irmãozinho? Sim. Quem deveria cuidar tirou da vida? Sim. O mal quis me tragar e tentou de todas as formas que eu não estivesse aqui hoje? Sim. Mas quando ali a minha mãe me deixou naquele estado completamente semi-morta. Eu lembro que meu pai é como se eu estivesse vendo ele aqui hoje falando para mim. Cada vez que eu conto meu testemunho, eu lembro de tudo, de todas as falas, a expressão, o olhar, a tristeza, a angústia, a impotência, a incapacidade, o sentimento de por que eu não fiz alguma coisa, por que eu não impedi isso. Eu via isso no olhar do meu pai. Eu via isso no olhar da tia Isabel. Eu via isso no olhar da minha avó. E então, quando meu pai, ele estava no horário do trabalho dele, quando a minha mãe tentou contra a minha vida. Ele ainda não tinha saído. Eu tinha dado o horário dele sair. Ele fala que ele sentiu um negócio tão estranho, que ele queria ir embora a todo custo. E ele pediu para ele poder sair mais cedo. E quando ele sai, ele vai embora, que ele chega na rua da casa onde nós morávamos, uma vizinha sai gritando, ele falando, seu Rui, a dona Dalva foi embora, a sua mulher foi embora, tem uma criancinha lá dentro, eu acho que a Denise e a casa está pegando fogo. Só que a casa não chegou a pegar fogo, mas estava com todos os indícios de incêndio. Por quê? Porque ela tinha ligado o botijão de gás, achando os registros do negocinho de gás. Ela tinha ateado fogo nas roupas e estava com toda aquela fumaça, com todo aquele gás. E enfim, poderia acontecer uma explosão? Sim ou não? Sim. Poderia ter um incêndio de grande proporção? Sim ou não? Sim. E então, meu pai ele chega e vê aquela cena, aquela situação comigo. Isso era ainda comigo. E eu costumo dizer que não foi o meu pai, simplesmente aquela pessoa, o físico humano, mas foi a mão de Deus que o impulsionou, que o impeliu, que o inquietou e disse para ele, vai embora, vai embora, eu preciso de você lá, não aqui. E ali o Senhor me deu um grande maior livramento, diante dessa situação. De forma que pela minha avó também veio o segundo grande livramento, porque ela bateu o pé, ela foi firme, ela tentou persuadir. Olha que a minha avó era extremamente calma, dócil, mas também era muito posicionada. E ela conseguiu fazer com que a minha mãe me deixasse ficar sob os cuidados dela, do meu avô e dos meus filhos. Eu já era de Leopoldo na época. Quem conhece o de Leopoldo aqui que fala com isso aí? Alguém Carolina conhece o de Leopoldo? Não? Não? É, irmã da Janela que morou aqui, deixa eu falar com ela. E então, o tempo passou. E aí chega o feriado de Corpus Christi de 1973. E então, meu pai, ele estava era feriado nacional, e ele estava de folga nesse dia. E ele resolveu ir visitar alguns amigos que trabalhavam com ele mesmo lá, na gráfica, em uma das gráficas. E então meu pai sai. E ia comprar algumas coisas para fazer almoço, para fazer alguma coisa. E a minha mãe, ela tinha ido dar plantão naquele dia, no Hospital de Base de Brasília. Só que ela
ela saiu mais cedo, arrumou um jeito de sair mais cedo e veio embora. E a minha irmã estava com a minha tia Isabel. Quando ela volta, a minha irmã não queria ir embora com a minha irmã. Queria ficar brincando com as minhas primas. Só que a minha mãe persuade a minha irmã com chocolate, com brinquedo, com isso, aquilo. Ok. Quando chega em casa, a minha mãe tenta acalmar a minha irmã com esses brinquedinhos. Minha irmã tinha 4 anos. E então ela tenta acalmar a minha irmã com os brinquedos, com o chocolate, brincando. Ok, acalmou. Então minha mãe conversa com ela, põe ela no colo e pergunta se ela queria ir embora com a mamãe para um lugar bem distante. Então ela faz essa pergunta que nenhuma criança menos de 8 anos vai falar, menos de 7 anos vai falar. Você quer morrer comigo? E aí a minha mãe mata a minha irmã, estrangulada, e ela vai embora para a delegacia e acusa meu pai como sendo autor do crime. E ela ainda tentou se ferir, não chama a se mutilar, mas se autoferir com fios de ferro, aqueles fios, como se o meu pai tivesse agredido a minha mãe, e então com essa agressão, com essa briga, tivesse matado minha irmã e tentasse também matá-la. E com isso o delegado achou a história muito estranha e falou para ela que ela ia ficar detida até a apuração dos fatos. Só que ele foi apurar os fatos. E meu pai não tinha nada a ver com aquele episódio. O meu pai, ele estava realmente de folga e ele tinha os contatos das pessoas e as pessoas falavam que não, que ele estava em casa. Tinha ido em casa, na casa desses amigos dele e que não tinha participado desse acontecimento. E então, quando meu pai ele chega à rua da casa onde nós morávamos, sabe, todo aquele aparelhamento militar, né, policial, melhor dizendo, imprensa, policiais, e o meu pai era espancado, muito espancado pelos policiais. Por quê? Porque para eles, quem era o autor do crime, quem tinha sido o autor do crime era meu pai. E então, depois deles terem machucado muito meu pai, o delegado chega e fala para soltar ele. E quando solta ele entra na casa e vê a minha irmã naquela situação, deitada em cima da cama, estrangulada e com seu corpinho, né, já sem vida. E detalhe, ela estava com uma roupinha que ela gostava. O papai ele contava para mim que o que deixou ele mais terrível foi que, deixou ele controle terrível, foi que ela estava justamente com o vestidinho que ela mais gostava. Ou seja, a minha mãe fez o que fez, ainda vestiu uma roupinha nela, ficou com ela, né, até ela resolver fazer o que é que ela ia falar na delegacia. E tudo isso, irmãs, teve um peso muito grande. Não é fácil falar com testemunhas. Por vezes a gente vê as tragédias acontecendo, os jornais policiais acontecendo, noticiando esses crimes bárbaros envolvendo tragédias familiares. E às vezes a gente pensa que isso acontece só com o outro. Não, mas isso acontece com fulano. E às vezes nós não temos a dimensão do quanto isso é destruidor. É sobretudo destruidor para quem sobrevive a uma tragédia dessa. E como se não bastasse tudo isso, né? A minha mãe, ela ficou depois de alguns meses presa, quase 9 meses ela ficou detida. Ela foi presa no presídio feminino de Brasília, foi responder todo o inquérito policial, e enfim, até ela estava aguardando o julgamento. E então, logo após ela estar presa durante 9 meses, ela ter passado esse tempo, a minha mãe era suicida dentro do presídio feminino. Ela resolveu tirar a própria vida aos 27 anos. E então fica eu e meu pai com uma carga tão pesada, uma dor tão difícil. Tem alguém viu o que eu estou dizendo? O negócio é triste, o negócio é ruim, mas a gente está aqui hoje. A gente está aqui, servindo, sim. E ainda não tanto, mas firme e forte. Crendo no que o Senhor é poderoso para fazer. Sim. Sendo feliz com esse Deus, que independente de toda e qualquer articulação e estratégia do mundo espiritual, as articulações satânicas para destruir uma vida, para destruir uma família inteira, né? Nós estamos aqui para dizer que Ele é poderoso. Amém. Jesus não deixou de ser Jesus. Ele não deixa de ser Jesus por conta das tragédias. Mas exatamente por Ele ser Jesus,
de toda a sua dor, de tudo aquilo que marcou a sua infância, que foi doloroso, que foi terrível. Mas você é minha, eu tenho um plano. E esse plano não foi frustrado. Alguém pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? Aprenda uma coisa. Satanás sempre vai querer frustrar os planos de Deus na nossa vida. Mas nós temos um Senhor, que Ele é o autor e o consumador não somente da nossa fé, mas também, sobretudo, da nossa vida. E quando Ele decide que alguém vai viver, vive. Porém, quando Ele decide que vai morrer, morre. Porque a vida e a morte estão nas mãos dEle. É nas mãos dEle que está a vida e a morte. Assim como o globo terrestre, o universo, as constelações, os planetas, as vias lácteas, tudo. E até mesmo o Satanás está debaixo do poderio e do senhorio do Senhor. Aleluia. E é por isso que Jesus nos pagou, para poder dizer: o triunfo é meu. Você ativou, você fez, eu deixei, eu permiti. Mas o triunfo da história pertence a mim. Aleluia. Deus é Deus de destinos. Entenda isso. A sua vida, você não nasceu e está aqui por acaso. Deus é Deus de destinos, de planos perfeitos e não de planos imperfeitos. O cenário não é bonito, a história não é bonita, não precisa nem fantasiar, nem aumentar, nem tirar nada, porque já é horrível. É um cenário terrível. Cada vez que eu olho para ele, quantas e quantas vezes eu falei: eu não tinha como já ter me dado uma família normal, não. Tinha que ele fez nascer logo num lugar desse, num cenário desse, uma mãe dessa. Dói. Só que não dói mais. Eu sinto mais a dor de saber que houve um sofrimento coletivo, não só meu. O sofrimento maior não foi só meu, mas foi um sofrimento inteiro, de uma família inteira. Minha avó sofreu, meu avô sofreu, o meu pai, então, meu Deus. Os meus primos que foram testemunhas oculares dessa tragédia, a minha tia. Quantas e quantas vezes, quando eu ia passar as férias com meu pai em Brasília, eu ficava cavocando. Sabe, você querendo todo. Não, você não vai, sabe? Você não me falar. Eu quero que você me fale. Não, minha filha, eu quero que você me fale. Fala. Não tem problema não, pode falar. Quantas e quantas vezes a tia Isabel contava em prantos, em lágrimas, em soluços. E ela fala: Vanessa, não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Tem, tia, como esquecer. Ainda mais para quem assistiu, para quem viu, para quem estava lá. Eu lembro do meu primo Pedro falar que teve que segurar meu pai, atracar com ele para ele cometer uma loucura. Um homem com 27 anos, gente. Quem tem 27 anos? É muito difícil. É muito doloroso. É para fazer qualquer um querer tirar sua própria vida. Meu pai, ele teve muitos defeitos, mas como eu não amava. Como ele foi importante. Como ele me ensinou. Mesmo nos defeitos dele, ele me ensinou a ter coragem. A enfrentar a vida como ela é. A olhar para a realidade, a sua própria realidade como ela é. E não se auto-vitimizar. Não se fazer de coitadinho. Então minha mãe morre, aos 27 anos, tendo suicidado. E passaram-se, e eu continuei morando com a vovó, a tia Vera. Então, o papai, depois de 3 anos dele viúvo, ele se casa com a minha madrasta. Onde eu tive mais 3 irmãos, estou falando que ele trabalhava.
Ele trabalhava mais. E então, até nasceu o primeiro filho desse segundo casamento. Estava tudo bem. Quando eles se casaram, eu fui morar com eles. Meu pai insistiu, queria que eu morasse com eles. Porque a minha avó não teria ido. Mas ele insistiu tanto que minha avó falou: a filha é sua, então vai. E ali, até o nascimento do primeiro filho, desse segundo casamento do meu pai, as coisas eram mais ou menos. Mas quando nasceu o primeiro filho, a minha madrasta, que já não tinha muita afeição comigo, que me tratava, eu sentia a diferença. Quando nasceu o primeiro filho, foi aí que a tragédia mesmo aconteceu na minha vida. Mas foi tragédia, Deus. Foi tragédia. Porque eu tinha 5 anos, pouco mais de 5 anos. Ela não me encostava com um dedo, mas ela fazia meu pai me espancar quase até a morte. Um homem que tinha mais de 1,90 m de altura, ele era alto. E ele se espancava, ele batia, tanto é que eu sempre falo, meu pai ele não sabia bater. Meu pai ele não batia para educar, ele batia para machucar. Então, quando você for bater nos seus meninos, bate para educar, não para maltratar, não para judiar, não para ferir. Porque fica, viu? A ferida fica, não é só no corpo, não. Fica aqui. Fica aqui. E então, meu pai, ele me batia tanto. Alguém já ouviu falar em Salmoura aqui? Quem conhece Salmoura? Os mais novos não sabem o que é isso. Ó, presta atenção. Salmoura é quando você machuca o dedo, você aperta o dedo, você leva uma pancada, você fecha o dedo numa porta, você leva uma pancada daquela, você pega e dá uma punhadinha de sal e com água e passa, para poder aliviar a dor e cicatrizar e o negócio não ficar pior do que já está. O meu bando era de Salmoura. O meu pai me batia tanto que eu fazia xixi, eu evacuava. Eu rodopiava em volta dele para ver se a cinta não pegava ele. Eu lembro quando nós morávamos perto de uma senhora, nossa vizinha, nossa casa ficava na frente, tinha uma casa no fundo. E quando ele começava a me bater, essa mulher ela ficava enlouquecida. E ela um dia ligou para minha avó. Ela falou assim: Dona Nésia, a senhora vem aqui e tira isso daqui, senão o vai matar a senhora. Não tem cabimento a forma com que essa menina está sendo tratada. E quando a minha avó chegou lá, eu já estava toda roxinha, porque assim, não sarava não, viu gente? Era uma surra toda semana, a cada 10 dias. Eu mal recuperava daquela, eu já estava levando outra. Mal a minha pele se formava de novo, eu já dava outra. E detalhe, saía a pele das minhas costas, do meu bumbum, das minhas pernas. Eu já estava na fase de iniciação escolar. E eu não ia mais, eu mais faltava do que ia para a escola. Nessa época, o meu pai não morava perto de Isabel. Então eu ficava o dia inteiro com a minha madrasta. E qualquer coisa que eu fizesse que a desagradasse, não precisava de eu fazer nada. Quando ele chegava 11 horas da noite, meia-noite, ela envenenava ele. E quem é que era o saco de pancada da casa? A Denise. Quantas e quantas vezes eu estava dormindo e meu pai me acordava com uma cinta em cima da minha cama e eu não sabia nem por que eu estava banhando. Coisa de louco. E eu vivia a última surra que meu pai me deu. Essa mulher, ela entrou. Ela literalmente entrou por baixo das mãos dele e ela me arrancou. Ele já tinha me batido tanto que eu estava toda ensanguentada. Eu tenho sinal, até hoje eu tenho a marca, porque a fivela do cinto entrou e ele puxou e saiu do sangue. Eu tenho a marca, ela era pequenininha, porque na época eu tinha, acho que nessa época eu estava perto de completar 7 anos. No ano que eu ia completar 7 anos. E aí foi quando todo Natal a gente vinha para Goiânia para passar nessa época, a vovó já estava morando em Goiânia. E todo final de ano que vinha, eu estava machucada, eu estava ferida, eu estava surrada. E aí nesse dia, nesse final de ano, a vovó, eu amava tomar banho com a minha avó. Ah, era o banho mais delicioso. Ela
Ela lavava meu cabelo direitinho, virava a barba inteira. E eu brincava com ela. E nesse dia minha avó me pegou. E nós tínhamos um cesto feito de palha. Que ficava no banheiro. Ele era alto assim. E ela me colocou em cima do cestinho. Quando ela tirou minha roupa, ela também ia tomar banho. Ela estava sem roupa. Ela enrolou na toalha e ela só soltou um grito e falou: Rui e Maria. E meu avô, por mais que ele era meio que distraído, mas ao mesmo tempo muito sistemático, ele percebeu aquilo. E aí minha avó chamou também meu avô. E foi aí que a minha avó me tornou meu pai. Eu só estou viva porque Deus deu autoridade, discernimento, poder, unção. E simplesmente falou, através da minha avó, que eu não voltaria mais a viver com criança. E a partir de então, eu vivi toda a minha infância, pré-adolescência e adolescência, junto com os meus avós maternos. E aí foi que eu fui conhecer o que era cuidado, o que era amor. Eu já conhecia, mas não lembrava. Porque a memória ativa de uma criança começa aos 7 aninhos. 5 anos para frente. Só que eu já tinha na minha memória, quando a memória ela é traumática, fica registrado o ciclo do inconsciente. Como, por exemplo, o gás. O cheiro de gás. Os indícios de fogo, de fumaça. Eu tinha pesadelos com aquilo. E cada vez que eu ia perguntar para a minha avó distorcia o assunto e falava: não é nada, minha filha, não é nada. Eu não tinha idade para entender aquilo. E quando eu estava lá, vivendo ainda com meu pai, algumas coisas a minha madrasta ela fazia. Ela não me batia, ela me puxava os cabelos. Ela me puxava. Sabe aquelas puxadas assim? Você fala assim: o que é isso? Eu vou beber. Arrancou tudo. Meu nariz, gente. Eu lembro assim. Eu olho, eu tenho uma neta de 7 anos. Eu fico olhando para a Manuela. Eu falo: gente, como que alguém teve capacidade de torcer meu nariz? Meu nariz era o tamanho da nariz da minha neta. Não tinha nem como torcer. Aí nesse dia saiu sangue. E ninguém sabia de nada, porque era só eu e ela dentro da casa. E então, o meu pai me deixou viver com os meus avós. E aí foi que eu fui ter vida. Ter vida. Aí é que eu fui ter uma referência materna. Toda a referência materna que eu tive 2 extremos. O melhor lado da maternidade e também o pior lado. Eu falo com autoridade para poder falar. Eu conheci os 2 extremos da maternidade. O pior lado e o melhor lado. E com o que eu fiquei? Com o melhor lado. Porque eu desejava ser mãe. Eu queria ser mãe, eu pedi a Deus porque eu queria ser mãe. Eu tinha um sonho de construir uma família, de ter uma família. E o tempo passou. Nós já estamos encerrando, né? O tempo está indo. Então, a minha avó faleceu, eu estava com 15 anos. 10 dias após eu ter completado 15 anos, a minha avó faleceu. E eu perdi toda a minha estrutura, toda a minha referência, tudo que eu precisava para eu poder ser uma mulher feliz, estava indo embora. Eu não tinha estrutura para entender. E antes da minha avó falecer, ela me conta toda a verdade, quando eu tive 12 anos. E lá atrás, quando eu vivia com o meu pai e a minha madrasta, quantas e quantas vezes ela falava? Principalmente depois que o meu segundo irmão nasceu. Ela falava assim: você tinha que ter morrido. Por que você não morreu junto com seus irmãos? Sua filha te assassina. Eu tinha 7 anos, gente. Mas eu nunca vou esquecer disso. Eu não tenho mais, como assim? Ressentimentos. Não. Você deve perdoar porque o perdão é algo divino. Esquecer é completamente diferente. E perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Se eu quiser ser perdoada, a minha Bíblia e a sua Bíblia manda perdoar. E perdão não é sentimento, é decisão. Eu obrigo a minha consciência, o meu coração, os meus sentimentos, as minhas razões, eu as obrigo a perdoar. Eu submeto todas as minhas razões. Sabe, eu tenho razão. Tem nada. Tem razão.
A sua razão é viver a palavra. A sua palavra é viver. A sua razão é viver a palavra. E então, eu cresci com aquilo. E às vezes, quando a gente estava brincando entre os primos, eu tinha uma prima de crise. E era difícil. Ela foi viver com a gente lá na chácara. Aí a gente vivia na chácara, pensa nisso. Eu brincava com tudo que era. Meus brinquedos era porco. Minhas bonecas eram galinhas. Os pintinhos. Eu cantava, eu dava aula, gente. Olha só a imaginação criativa da criança. A minha avó foi inventar de comprar um quadro inteiro para mim. Quem eram meus adultos? Quem pode assim? As galinhas? Quem é? Os mosquitos mesmo. Dava aula para os mosquitos, botava nome nos mosquitos. E eu tive uma infância linda e maravilhosa. E quando eu estava dando aula para os mosquitos, minha avó dentro do quartinho de costurando e morrendo. E eu descobri o amor, a felicidade. Descobri tudo que me traz boas lembranças e muita saudade. A vida, eu não sei qual foi a sua vida, qual foi o estilo ou o contexto da sua estrutura familiar. Talvez você hoje tenha uma família linda e ainda que não seja perfeita, mas ela não deixa de ser. A gente busca tanta perfeição de tanta gente, sendo que nem nós somos. E eu quero encerrar aqui. E amanhã eu não vou ministrar sobre isso, eu quero ministrar a palavra de poder, de adoração. Eu fico todo mundo desse jeito aí, tá? Tá chocada? Você tá chocada com o que mesmo? Com o que aconteceu ou com o que Jesus fez? Porque o que me choca, o que me entristece, não se compara nunca ao que Jesus fez por nós. Olha só que lindeza que está aqui, gente. Você vê só. Eu vou fazer uma coisa de família, mas Jesus vai ser melhor. Aleluia. E é por isso que a gente sapateia, que a gente dança, que a gente dá glória, que a gente sorri, que a gente brinca. A história é trágica. Tudo é feio, mas o cenário é horrível, horroroso. Mas não é o fim. Jesus falou, não. Eu chego e eu mudo. Jesus chegou na minha história. Jesus mudou todas as minhas realidades. Eu não tenho como mudar o que passou. Eu não tenho como ir lá e reconstruir tudo de novo. Não tenho. Mas eu tenho como viver com aquilo que fizeram comigo. E a minha resposta a isso é que vai definir quem eu sou, primeiramente diante de Deus. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para ser a pior pessoa da face da terra. Assim, não? Sim. Tem falar que a história minha? Que não, isso aí. Nossa, eu tinha tudo para ser uma prostituída, uma drogada, uma crente estramelhada na vida. Que bem diabo dele. Vai a filha, você não vai dar conta, não. Deixa eu te largar aqui, senão você vai me deixar pior. É sério. Eu tinha tudo para ser tudo, menos o que eu sou. Mas eu decidi ser o que eu sou para a glória de Cristo. E detalhe, a vida é construção, viu? Para eu falar isso aqui, desde quando eu comecei a dar meu testemunho, você acha que foi um processo em fase que eu dormi, chorando, morrendo? Jesus, me mata. Não, e acordei no outro dia lindo para aquela roupa. Ai, agora, estou viva, então vou viver. Eu vou viver, não é o que o meu passado diz, é o que o meu Jesus diz. O que ele determinou para mim. O seu estado de origem, grave isso, por amor de Jesus. O seu estado de origem não define o seu destino. A sua origem lá atrás, o início de tudo, não define o seu destino. Não define quem você é. O que fizeram os seus antepassados, o que a minha mãe fez não me define. O que a minha madrinha
E para terminar, para mais encerrarmos, depois da morte da minha avó, logo em seguida eu conheci o pai dos meus filhos. Mas como que você não dá? Aí, aquilo que era amor, que era foi outra loucura. Aquilo que o diabo não fez através da minha mãe, da minha madrasta, e usando o meu pai para me espancar basicamente até a morte, ele usou como de recursos. Eu vivi 8 anos com esse homem, tive 3 filhos com ele. Eu vivi todos os horrores de relacionamento com ele e todos os horrores da violência doméstica. Como se não bastasse as violências que eu já tive lá atrás. Eu já tinha sobrevivido à violência. E não foi só violência doméstica, mas aspecto físico de ser agredida. Foi todos os âmbitos da violência doméstica: psicológica, física e sexual. Por inúmeras vezes. Ele me violentava com a arma na cabeça, com a faca no meu pescoço. E ele não era drogado, ele não me chamou não, porque uma vez ele já me perguntou: onde você pegou? Eu disse: era só bebida, mas era um demônio que tomava. Não tem cabimento. Tudo agora é demônio. Não vamos espiritualizar, não. Tem o caráter, tem a conduta, tem a forma, tem a índole da pessoa, e a gente sabe que sim. Senhora, então quem não presta, você não vai envolver, né? Eu não gosto de mulher doida para casar. Não vai entrar na banda, não, pelo amor de Jesus. Depois dessa aqui que eu estou contando vocês, vocês apanham por ele, né? Não vai acabar com o seu pastor e seu pastor amanhã, não, viu? Porque depois só quer para eles. Estou falando sério. Cuidado. E eu, aos 15 anos, eu conheci ele, faltando 2 meses para eu completar 16 anos. Eu vivi com ele até os 24 anos. Eu vivi com ele os horrores de uma violência doméstica contínua, constante. Eu falo: como você viveu, menina? Isso aí não desceu, não você nada não. Isso aí é um testemunho. Ela não pode sair correndo. Fala pra mim que acabou. Nada que eu quero comer macarrão. Fala pra mim que acabou essa novela. Não tem final feliz nesse negócio, não, pelo amor de Deus. Água. O negócio que eu te deixo de pegar. A tia Vera, quando ela foi morar em Goiânia, quando ela saiu daqui de Chapada e foi morar em Goiânia, ela presenciou uma parte muito pequena. Mas isso eu já tinha separado dele. E aí vem a boa. Agora chega a hora da boa. Ei, glória a Deus! Se não está acabando, eu vou comer a foto. Tá? Mas ainda bem que só tem terra aqui, né? Tem não, meu Jesus. Fica bastante brincando. A gente só tinha uma de poder, agora eu já estou vendo. Ai, meu Deus, tem o terceiro de também. Ai, meu Deus do céu. Irmãs. Ai, se a gente não ri, Jesus, a gente chora, né? É uma morrer. Irmão, quem tá ruim, tá doente, tá gemendo, vai pra morrer.
Cuidado com quem entra na sua vida. Porque se não for segundo o coração de Deus, hoje eu não tenho isso. Antes eu não tinha Deus. Antes eu não sabia nada. A minha estrutura que eu tinha ido embora pela minha avó. E eu me tornei fácil, presa fácil de quem? Do diabo. É do diabo mesmo. Porque quem não tem estrutura se torna presa fácil. Aí você fala, não, tá pé. E nem tudo é uma questão da gente ter errado, porque você fez escolhas erradas. Fiz, claro que eu fiz. Eu tinha 15 anos, eu sabia nem escolha direito. Né? Aliás, eu não tinha nem 16 anos, né? Estava prestes a completar 16 anos. E aí, eu tive meu primeiro filho, que hoje tem 33 anos, o pai da minha neta. E ele nasceu com uma cardiopatia congênita, muito severa. E ele, com 5 meses de vida, ele deu perda do coração. E eu sozinha com esse menino no hospital. Aí eu resolvi separar do pai dos meus filhos. E ele não deixou, ele virou minha entrega. Sabe aquela coisa de conversa de agressor? Que faz mil e uma juras de amor. Mas a primeira oportunidade falta de matar, de partir um pedacinho. De esquartejar ele. E aí eu voltei para ele. Fiquei grávida de gêmeos. A cara foi boa. Quase morri. Aí eu já sofro um acidente com meu filho mais velho. Que estava o quê? Novinho, né? Não tinha nem 2 anos. Essa brincadeirinha. Aí vai fazer o ultrassom, corre, grávida de 5 meses. Corre, vai fazer o ultrassom para ver como é que está esse neném. Que hora 12? Não? De jeito nenhum. Eu chorava. Eu parei fiquei em cima de uma ponte assim, eu olhava para aquela água. Era uma águazinha que vinha as pedras. Eu chorava, chorando mais do que aquelas águas. Falei, não, Deus, isso não fez esse filho. Eu não sei fazer isso. Eu grávida de gêmeos, e aí, dentro da cabeça pensante aqui. Eu cheguei e coloquei ele a ultrassom, os negócios, de baixo assim, uma coisa. Peguei ele, foi no médico para ver como estava o treino. Aí ele falou, tô aí, tudo bem. Então tá. Quando eu falei, bem com isso, não vai entender nada do que eu achei. Ele pega e fala, uau, é isso mesmo? Eu falei, isso mesmo. É Deus. Aí ele cantou vitória, como quem diz, agora não se para de mim. Agora que eu tenho aqui. Porque quando ela vai separar de mim com 3, ela separou de mim quando ela estava com 1. Agora ela não separa de mim. E aí quando os meus gêmeos nasceram, um deles nasceu também com a cardiopatia severa. Só que dessa vez muito mais agressiva do que a do primeiro. E aí eu falava para ele, já bem barriga do dono, falava assim, quando esse menino nasceu, eu não fico com você. Ele olhava para mim. Já viu aquele filme de Jesus e o Diabo fazendo isso? Já viu? Quer assistir Paixão de Cristo? Como é que o Satanás ficava? Aquela coisa horrível. Ele fazia isso aqui. Não, isso não fica. Desse jeito. Eu falava, ele ria na minha cara. Você é louca. Você fica louca. Pra onde você vai? Com 3 filhos, qual nome que vai te crer? Sabe quantos eu tinha? 24 anos. Aí os meninos nasceram, teve que passar por intervenção cirúrgica. A cirurgia desse um dos gêmeos que nasceu, foram mais de 9 horas de cirurgia. E para terminar, antes, e a minha vida um inferno. Um inferno. Você pensa que não tem inferno? Tem inferno na terra. Tem um primeiro inferno na terra, chamado gente sem caráter. Violência. Violência é o maior inferno que existe na vida de uma pessoa, gente. Pode ser de quem for, pai, mãe, marido, enfim, namorado, é o pior inferno que existe na vida de uma pessoa. Acaba com a estrutura psíquica, emocional e espiritual de alguém. Eu estava destruída. Completamente destruída. Você sabe o que é uma pessoa destruída? Emocionalmente, fisicamente. Em todos os aspectos da minha vida. Financeiramente, eu estava escrava. Eu disse, eu estava. Eu não era. Eu estava escrava de um homem insano, louco, possessivo, maluco, não tinha
chega uma conhecida da gente, que era mais amiga deles lá, da família do pai dos meus filhos do que minha. E ela me veio e ela me falou assim: Denise, eu queria te fazer um convite. Aquela luta toda. Filho recém-operado, aliás, filho morrendo nos meus braços, porque nessa época ainda o Rui não tinha se operado no coração. E aí, ela chega e fala assim: eu estou indo na igreja, eu não gostando nada. E eu falei: ela falou assim: que igreja que é? Igreja da Ela falou: não, igreja evangélica. Eu nunca tinha ouvido falar em igreja evangélica. Eu falei assim: nossa, eu nunca ouvi falar dessa igreja. Ela falou assim: pastor, já conheço. Você podia ir lá, fazer que tinha que atender no final do caminho. Primeiro convite eu já fui. Quando eu cheguei naquela igreja, fui eu e coloquei os dois anticarros de gêmeos e mais o outro. E fui. Cheguei lá, aquele pastor, parecia que ele sabia minha vida inteira. Toda a palavra que foi ministrada naquela noite foi para mim. E quando eu saio, quando termina o culto, que eu saio, vem uma irmã toda esparalhada daquela assim. E aonde está saindo? Jesus te ama. Quando ela falou aquilo, meu coração fez assim. Eu não dava conta de ficar perdido. Ela olhou bem de novo dentro do meu olho. Jesus te ama. Irmãs, diante do céu, essa palavra mudou minha vida. Esse nome mudou minha vida. E eu fui embora para casa, aos prantos, mas ao mesmo tempo um coração tão leve, tão jubiloso, porque tinha alguém que me amava. Tudo que eu recebia era: você era velha, feia, acabada. Eu com 24 anos. E quando eu cheguei em casa, aquela voz não saía do meu ouvido. Não saía. Eu acordei no outro dia, a voz falando: Jesus te ama, Jesus te ama. O próprio Espírito Santo falou isso. E aí eu fazia as coisas, tudo que eu ia fazer, e a voz falava. E aí eu fui de novo na igreja, na quarta-feira, na Cidade de Deus, antigamente era assim: escudo de quarta, terça-feira em 5, quarta-feira campanha. Terça-feira em 5, quarta-feira campanha, domingo de adoração. E aí, que gira na sexta-feira. E aí, eu fui na quarta-feira, e aí eu tinha cada vez mais sede de estar lá. Até o dia que o Matheus disse: você está indo lá para... Dá uma ovelha aí. Ouça! Você está por ver? Dá para ver, né? Seja obediente. Dá para ver. Você está indo lá para dar com esse pastor. Ele foi lá e meteu bala na igreja. Encheu a igreja de bala. Acaba com esse pastor, acaba com você, acaba com todo mundo que está lá dentro daquela igreja. Sobra um. E eu: meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí veio medo, né? Porque eu já sabia o que ele era capaz de fazer. E aí o meu pastor, eu contei meu pastor e falou assim: irmã Denise. Ele já me chamava de irmã, nem não era. Irmã Denise, nem nada não. Ele me encostava em mim, nem na minha esposa, na minha filha, tá tudo certo. Ele pode quebrar tudo lá. Ele vai ver com Jesus mesmo, né? Comigo. E ele falou assim: não, esse pastor. Ele foi meu primeiro pastor. Congreguei com ele muitos anos. Aceitei Jesus comigo. Ele só falava assim: não deixa de vir, né? Veio para a igreja mesmo assim. E ele me ajudou em oração, e eu fiz um propósito de oração, de campanha, pela saúde do meu filho, do Rui. E ele já desfalecia nos meus braços inúmeras vezes, por conta da cardiopatia. E foram um ano assim que eu vi o meu filho, do mesmo jeito que eu vi ele vivo nos meus braços, eu vi ele morto. Então lá vinha e eu sem saber o que fazer, diante de toda aquela situação. E aí, eu fiz esse propósito de oração, de campanha, e pedi ao Senhor para que, se fosse para o Rui passar por aquela cirurgia tão grave, que o Senhor fizesse ele adquirir a quantidade mínima de bens que ele precisava ter para poder sobreviver àquela cirurgia. E o Senhor fez. Um dia antes de encerrar a minha campanha de oração pelo meu filho, o médico cardiologista me liga e fala: é para vir internar o Rui que nós vamos operar. Ele está com o peso mínimo que precisa para ele poder resistir à cirurgia. E aí eu falei assim: eu só posso vir tal dia, porque eu ia encerrar uma campanha no dia seguinte. E aí o Senhor Jesus operou, meu filho operou. Através daqueles médicos, meu filho, daquela cirurgia, meu filho foi curado do coração.
E aí depois eu aceitei Jesus. E no altar do Senhor, aquela mulher em cacos, toda fragmentada, desde a infância até aquele momento. Eu em ruínas. Você já viu alguma coisa em ruínas? Eu totalmente em ruínas. Eu me entrego no altar do Senhor. Eu dizimei a minha vida ao Senhor. Eu dizimei a vida dos meus 3 filhos a Deus. Eu não apenas entreguei, eu não apenas apresentei como muitos fazem. Eu entreguei, eu consagrei, eu os dizimei ao Senhor. De vez em quando eu falo para o meu filho, fala dízimo de Deus. Ele olha para mim e fala, mãe, não me paga não. Eu falo, vou te avisar. Você quer escapar, mas não vai ter escapador. Fala dízimo de Deus. Ele treme, porque sabe que ele é. E aí para nós concluirmos, se eu não fazer assim, eu não vou mostrar para você. Se eu não brincar com o outro, é a graça. Sabe como que isso se chama? Tá chorando, mas tá o quê? Rindo! Né? E aí, com essa questão de, do Senhor, o Senhor fez uma obra linda, maravilhosa na minha vida, e através de ter aceitado Jesus, o Senhor me arrancou daquele cativeiro, o Senhor me arrancou de tudo aquilo que me prendia, que me algemava, que me matava aos poucos. Porque o pior tipo de morte não é aquela que mata uma vez, aquela que mata aos poucos, que vai te matando dia a dia, pouco a pouco, mês a mês. E o Senhor fez uma obra linda no meu ser, fez uma obra linda na minha vida. E posteriormente, o Senhor me levantou, logo em seguida do meu batismo, que eu desci as águas, em 27 de abril de 1997. Logo em seguida, eu já fui chamada para ministrar em muita coisa. Aleluia. E tive muitas experiências com o Senhor, não somente essas que eu vivi, mas experiências de perdão, onde eu pude perdoar minha mãe. Foi muito difícil, foi um processo extremamente difícil, pois a minha aqui não dá, mas a alma dela dá. E eu tenho certeza que o carro está não. Não brinque com os caras. Não pense que uma coisa tem que eu calcular. Isso dá nada para dar. A gente está numa fase de uma igreja hoje, principalmente a igreja brasileira, que está com esse monte de não vai ganhar. Vou fazer nada. Tem consequências terríveis, severas, e às vezes até consequências das quais você não esperava que fosse irreversível. E então, depois de tudo isso, o Senhor me levantou para a obra missionária, me levantou para o ministério, me levantou de uma forma maravilhosa, onde nós temos ganhado muitas almas para Jesus. Aí você fala, mas depois de tudo isso, deixa eu te falar, a vida não é só dano. Nós precisamos aprender a perder o amor de Cristo. A minha vida não foi só dano, mas também não foi só perda. E o bom de tudo foram os danos que eu tive, mesmo diante das perdas. Eu quero orar por você. Eu quero fazer um convite aqui. Não sei se todas são cristãs, mas se tiver alguém aqui nesta noite que ainda não fez os seus votos com Jesus, eu quero convidar a equipe de louvor para adorar o nome do Senhor aqui. De preferência, aquela canção fala: cadeias quebrar. Cadeias estão sendo quebradas aqui nesta noite. Porque tem muitas mulheres aqui que têm marcas profundas dentro do seu coração, que por fora estão bem, estão felizes, apresentando uma aparência de que está tudo bem, mas têm marcas profundas lá dentro, que precisam ser curadas. Mulheres precisam ser liberadas das correntes do inferno, das culpas, das dúvidas. Jovens, adolescentes, crianças, moças que têm traumas e que não conseguem vencer esses traumas. Outras que se auto-vitimizam o tempo inteiro, que nunca passaram pela cabeça que alguém poderia viver o que eu vivi. E hoje está diante de você. Eu sou um milagre vivo de Deus. Eu tenho a plena consciência e certeza disso. Deus me escolheu para ser dele. Então vocês estão entendendo, né, gente?